Você já imaginou não mais ter a enzima da lactase funcionando e de repente tudo que você comia com leite e derivados começar a te fazer mal? Você toma a enzima e a enzima faz sucesso, você consegue comer, mas de repente, com o passar do tempo, você observa que as enzimas elas começam a não funcionar mais, os seus sintomas só estão piorando. Esse é o caso aqui da Ana, que passou pelo método CEA. Ela sofria com intolerância à lactose, problemas no intestino, e depois que ela limpou todas as questões emocionais, ela voltou a comer de tudo, não precisa mais da enzima e tá aí felizona. E hoje ela veio contar um pouquinho da história dela. Ana, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui com a gente para contar da sua história. Fala pra gente, você mora onde? Você tem quantos anos, Ana? Eu moro no interior de Santa Catarina, em Videira, e eu tenho 45 anos. Muito bem. Ana, conta pra gente como é que era, né, a sua vida antes de entrar no método CEIA, quais eram os sintomas que você tinha, o que estava acontecendo? Eu tinha sido diagnosticada com intolerância à lactose, mas eu notei que que eu tomava enzimas e por um tempo elas funcionaram, porém, depois de um ano e meio, elas não tinha mais enzima que desse conta dos meus problemas gastrointestinais. Então, eu tinha muita distensão abdominal, meu intestino muito preso, e por um tempo, então, elas resolveram, mas aí passou a não resolver mais. Não tinha enzima que desse conta. Nem a quantidade, eu podia aumentar a quantidade de enzimas que também não resolvi. Uhum. Ou seja, você nasceu saudável, comendo de tudo, e de repente um dia você começou a observar que estava ali com desconforto, foi direcionado para você começar a tomar a enzima da lactase, você começou a tomar, foi uma bênção, né? Porque a enzima teve ali Sim, o efeito funcionou. durante muito Uhum. tempo, funcionou, mas chegou uma hora que ela parou. É, foi isso. Parou. Eu notei que, eventualmente, quando eu esquecia de tomar, ou eu ia para algum restaurante e tinha esquecido, o que que eu vou? Sempre escolhia algo que não tivesse muita lactose, né? Mas em restaurantes e coisas assim, a gente não sabe bem como que funciona, né? E aí não tinha muito no cardápio isso de, tem lactose, não tem lactose, né? Então eu ia meio por exclusão. E mesmo eu escolhendo algo que não tivesse lactose, mesmo assim eu passava mal. Aí, às vezes, eu até tomava, porque toda vez que eu ia para restaurante, eu pensava, não, vou tomar para garantir. E não adiantava, podia. E aí, quando eu tomava assim, isso aqui tem bastante lactose, vou tomar uma quantia. Ou assim, eu tinha orientação de tomar no início, tomar no meio da refeição e às vezes tomar no final da refeição. E mesmo assim não resolvia. Então, não fazia sentido ser lactose, né? Uhum. Intolerância à lactose, não fazia sentido. E eu notei assim, quando eu fui diagnosticada com a intolerância, que eu passei a tomar as enzimas, é como se tivesse surgido tô curada. E daí, emocionalmente, eu me sentia curada. Aí eu fiz a ligação de, se eu estou me sentindo curada e percebendo curada, claro, tudo ia funcionar, né? Então eu tomava enzima, não importava necessariamente a enzima. Só que eu só fui me dar conta depois, né? Eu só fui me dar conta nisso com o método CEA, que claro, quando eu me senti curada e tomei enzima, começou a funcionar tudo certinho. Exatamente, é exatamente isso que eu falo para todo mundo que fala que tá com intolerância, né? A gente, quando a gente dá o comando certo para nossa mente, para o nosso corpo, tudo faz diferença. Porque quanto mais a gente fica falando que a lactose faz mal, o glúten faz mal, as frutas fazem mal, tudo faz mal, eu não consigo comer nada, é isso que a gente está programando para o nosso corpo, para o nosso intestino. Quando você teve esse clique, você falou, poxa, agora eu tô me sentindo bem, tô me sentindo curada, foi essa informação que você mandou. Exato. E aí tudo É, fluiu. depois com o método CEA que me deu esse clique, claro. Quando eu fui diagnosticada, só faltava isso. Então, estou curada. Tomo a enzima porque eu estou. É tipo tomar um placebo, né? Você toma aquilo e não estou perfeita, curada 100%. Uhum, isso mesmo. E, Ana, conta pra gente, você conheceu meu trabalho como? Foi pelas redes sociais, foi indicação? Surgiu no Instagram para mim. Eu acredito que eu estava pesquisando alguma coisa, eu não lembro exatamente ao certo, mas surgiu o teu livro.
Tá. intolerância alimentar é emocional. Eu falei, é isso? Eu pensei, é isso, comprei. E no final do livro, então eu li, tinha muitos relatos e eu me identifiquei com vários deles. E aí no final tinha hipnoterapia guiada, que era para fazer uma vez por semana, e eu segui fazendo aquela hipnoterapia por, acredito que um ano mais ou menos, e aquilo foi um divisor de águas, assim, que a enzima já não funcionava mais, eu já abandonei, pensei, não preciso mais disso, e aí eu fazia toda semana a hipnoterapia. E aquilo foi resolvendo meu problema, não tinha mais, eventualmente eu tinha, só que eu não entendia muito bem, mas que funcionava, funcionava. Eu não tinha entendido exatamente qual que era o caminho que me levava àquela ser saudável, mas eu estava saudável, eu podia Uhum. comer tudo que eu queria. Uhum. E aí, quando você fez, né, a leitura do livro, você entendeu o que eu explico ali, né? Só para quem não fez a Uhum, leitura ainda, no livro A Sua Intolerância Alimentar e Emocional, eu explico, né, por que que nós nascemos saudáveis, comendo de tudo, e agora, na adolescência ou na fase adulta, a gente começa a desenvolver as intolerâncias alimentares. É o que eu sempre falo, não são os alimentos que fazem mal, mas sim as questões emocionais que o nosso intestino não está dando conta de digerir. E uma vez que a Ana ela fez a leitura, né, do livro, e no final do livro eu dou de bônus um áudio de hipnoterapia guiada, e ela começou a fazer aquele áudio semanalmente, ela foi trabalhando, né, semana a semana, as questões emocionais dela, por isso que ela teve, né, Ana, essa melhora gradual sim. com o passar do tempo, né? É porque eu fui me dando conta com os relatos, né? Assim, fui me identificando. Uma coisa que eu notava, eu almoçava, independente do que eu comia, às 5 horas da tarde era mais ou menos esse horário, minha barriga distendia. Então Uhum, eu fui me identificando com o que acontecia, e aí fui identificando em mim algumas coisas que eu tinha que mudar. E não eram os alimentos, eu tinha certeza que não eram os alimentos, porque eu mudava o alimento e 5 horas da tarde eu estava lá com a barriga distendida. Então eu fui me autoconhecendo, né? Através dos livros. E uhum. aí surgiu o método CEIA que eu entrei. Muito bem. E Ana, falando do SEI agora, como é que Uhum, foi para você, né, entrar dentro do método? Eu me lembro que você passou pela sessão de diagnóstico comigo, né? Eu entendi sobre os seus sintomas físicos, a gente conversou sobre o seu passado, o que você vivenciou, experienciou, a gente fez essa integração entre corpo e mente, e emoções e direcionei o método SEIA, né, que era o mais recomendado para você naquele momento. Como é que foi, né, para você passar pela sessão e depois entrar para o método CEIA? Foi bem bacana, assim, porque você me direcionou, né? Você conseguiu identificar quais eram as minhas dores, eu acredito nisso, assim. E ali já você já me deu algumas indicações já me deu uns start, assim, da onde podia estar, onde estariam os meus problemas, né? Com Uhum, aquela nossa primeira sessão de diagnóstico ali. Então, você já me deu umas direcionadas e eu tinha o intestino muito preso, e isso era assim um incômodo muito grande para mim. E claro, eu tinha distensão abdominal ainda, né? Eu não sabia. O livro me deu sim a liberdade de comer o que eu queria, mas uhum, eu ainda tinha questões que eu queria resolver, que eu não tinha chegado no problema. Então ali você já me deu alguns. Eu te contando, você já me deu uns indicativos do que poderia ser os meus problemas e onde que eu teria que buscar isso. E uhum, aí, com o método CEIA, eu identifiquei todos os meus traumas, todas as minhas, é, os meus problemas, enfim, todos os sintomas que eu tinha, identifiquei outros sintomas. Eu me achava uma pessoa, claro, fui me conhecendo, né? Fui me conhecendo, fui tirando todos os meus medos, todo o lixo que eu tinha. Eu me achava uma pessoa extremamente positiva. Eu era da boca para fora extremamente positiva. Só que daí eu percebi quanto negatividade eu carregava dentro de mim. Aí eu percebi quanta mágoa eu ainda sentia do meu pai e da minha mãe, quanto amor eu esperava deles e que eles me deram sim, só que a interpretação que eu dava não era a interpretação correta, ou enfim, era a interpretação que eu dava, né? E uhum, não do que eles podiam me dar. Então, no método SEI, eu percebi
todos os medos que eu carregava, porque eu me achava uma pessoa corajosa e no fundo eu tinha muito medo. Então, o medo que causava o meu problema intestinal, então o controle, né? Então, o meu intestino preso era em razão dos medos que eu sentia. É, Aí eu tirei toda a negatividade, é impressionante como a gente consegue fazer, como a gente consegue identificar através das tuas hipnoterapias ali, como a gente consegue identificar, como a gente consegue perceber, a gente começa a sentir o que a gente se não se permitia sentir, então a gente começa a sentir, a gente se torna outra pessoa. Enfim, Libertador, né? é libertador, é Uhum. libertador. Uhum. E isso acontece com muita gente, né? Porque às vezes a gente se vê como uma pessoa positiva, às vezes a gente pode até ser, né? Em algumas atitudes, em algumas falas, mas todos nós carregamos, né? Questões emocionais do nosso passado. Medo, tristeza, raiva, rancores, impotência, desvalorização, às vezes rejeição, abandono. E tudo isso a gente carrega de forma inconsciente que faz com que a gente tenha determinados tipos de comportamento hoje na fase adulta que a gente nem sabe por que que a gente está tendo esse tipo de comportamento, né? E uma vez que a gente limpa Interessante isso. tudo Uhum. isso, uma vez que a gente limpa, até a nossa postura muda, a nossa forma de pensar, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles mudam completamente porque ele não vai ser mais baseado numa dor Uhum. emocional, que a gente sequer às vezes se lembra dela, mas sim no que, na sua essência, no que realmente faz sentido para você no momento presente. Uhum. Eu notei muito assim com os meus filhos também, a forma com que eu lido com os problemas deles hoje em dia, né? Como eles chegam me contando e isso não dói mais em mim, muitos problemas que tinham uma dor, então eu interpretava de um jeito, eu acabava direcionando eles de um jeito, hoje eu direciono com muito mais amor. Meu relacionamento com meu marido também mudou, não se discute mais, não vejo mais dificuldade em me relacionar com as pessoas, porque no fim das contas a gente é negativo, a gente né, são muitos lixos, são muitas dores, e a gente Hum, acaba externando isso, né? uhum, uhum. Então é outra vida, é outra vida. Que bom. Ilana, conta pra gente, né? Para quem não sabe, quem é aluno do Método CEIA, apenas para quem é aluno do Método CEIA, depois que limpa as questões emocionais, gastrointestinais, volta a comer de tudo, a gente tem um próximo passo. E esse próximo passo é uma mentoria de transformação pessoal. E dentro dessa mentoria, a gente trabalha todas as áreas da nossa vida, pessoal, financeira, prosperidade, a parte de que você quer, né, da sua essência, ou seja, relacionamento, a gente consegue girar todos os pratos da nossa vida ao mesmo tempo, que é nessa mentoria, e só participa dessa mentoria quem já é aluno do Método CEIA, porque já limpou muitas questões emocionais, ou seja, no CEIA, no Método CEIA, a gente olha para o passado, limpa as dores emocionais do passado, e dentro dessa mentoria, a gente faz o quê? A gente olha para o nosso momento presente, como está a nossa realidade, o que que a gente quer para o nosso futuro, e a gente vai direcionar os nossos desejos para onde a gente realmente deseja estar daqui 6 meses, um ano e para o resto da vida. E Ana, conta para mim como é que foi, né, pra gente, como é que foi você participar da mentoria depois de ter limpado todo esse lixo emocional? Ai, tá sendo espetacular, assim, porque depois de limpo todo o lixo, né? Depois de retirado todos os medos, enfim, a gente consegue olhar para o futuro, porque era uma coisa que eu não conseguia, era sonhar. Eu não conseguia sonhar. E aí o método CEA me fez enxergar que eu poderia sonhar, que, que tinha uma vida além, né? E aí, entrando na mentoria, eu pude perceber quanto sonho eu ainda tenho. Como eu posso resgatar, como eu pude resgatar também desejos de criança. Eu comecei a fazer piano, coisa que eu não fazia, então está sendo extremamente gratificante e maravilhoso, assim, incrível, porque eu comecei a fazer piano, que era um desejo de criança que eu tinha, eu nem lembrava que eu tinha essa vontade. Então, agora faz uns 2 meses que eu comecei a fazer piano, eu resgatei um desejo de criança também, que era trabalhar com moda, então eu estou iniciando agora uma consultoria de imagem.
eram tudo desejos que estavam sufocados, eram vontades que tinham morrido em razão do lixo, né? Então agora com a mentoria, a gente enxerga o futuro, a gente volta a sonhar, a gente é como eu tirei tudo que tinha de lixo e de não merecimento e de desvalorização, enfim, eu deixei tudo lá no método Ceia. Agora, com a mentoria, eu passei a sonhar, sonhar e poder realizar tudo que eu quero para minha vida. Então, estou muito feliz, muito realizada. Ai, que lindo! Isso é só o começo, porque lá na mentoria, né, a gente trabalha todos esses pratos e um foi a questão, né, dessa mudança, né, de profissão, de carreira, essa mudança nova e eu tô muito feliz mesmo. E eu tenho certeza que vai ser só o começo de uma trajetória muito bem sucedida. Por quê? Porque tem uma base, né, sólida, uma estrutura sólida. E quando a gente tem a nossa base, nossa estrutura sólida emocional, o que a gente quer colocar para o mundo é só uma consequência da nossa base, que agora está bem sólida, não está cheio de nadando no lixo emocional, né? Então, eu tenho certeza que já vai ser um sucesso. Muito Ana, eu queria obrigada. muito agradecer a sua presença aqui, contando um pouquinho da sua história. Eu tenho certeza que essa história vai inspirar muitas pessoas a tomarem, né, a decisão de dar esse próximo passo, que é passar pela sessão de diagnóstico, entrar dentro do método CEIA para limpar tudo isso, né? Limpando essas questões emocionais, o tanto de peso que às vezes, que nem você falou, poxa, eu me achava tão positiva, tão de boa, e quando eu vi, eu tinha muitos medos, muita insegurança, que é normal, todo mundo tem, né? Era só criança que estava lá sentindo tudo aquilo. E uma vez que a gente limpa isso, vem essa alegria, porque dá para ver no seu semblante o quanto você tá leve, o quanto você tá feliz e realizada, né, com toda essa limpeza e com esses próximos passos que eu tenho certeza que vai ser surpreendente. Então eu super agradeço, Ana. Obrigada também, Ju. E se você assistiu esse depoimento aqui até agora e quer, igual a Ana, voltar a comer de tudo, ter seu intestino funcionando bem, se limpar de todas essas questões emocionais do seu passado que o seu intestino não está dando conta de digerir, tirar a ansiedade, voltar a ter liberdade para sair, comer, se divertir, o primeiro passo é agendar a sua sessão de diagnóstico. Na sessão eu vou entender o que está acontecendo com você, dos seus sintomas físicos, as suas questões emocionais e fazer uma integração entre corpo e mente, emoções, que nem eu fiz com a Ana. Expliquei para ela tudo o que estava acontecendo e, com base na sessão de diagnóstico, eu vou direcionar o melhor tratamento para que você possa encontrar essas raízes emocionais e voltar a viver a sua vida de forma leve, tranquila e saudável. Ana, muito obrigada. Obrigada, Ju. Gratidão mesmo.